Olá, muito boa tarde. Sou Márcio, hoje é o primeiro. Já sabem, vamos aguardar mais um bocadinho para todos entrarem. Márcio, hoje vamos estar aí a preparar aí as cervejolas, aí fresquinhas e as bifanas aí para o jogo. A ver se hoje o pessoal se despacha, que é para terminarmos cedo, que é para irmos ver todos Portugal. Olá, boa tarde, Inês. Portanto, a ver se entra a maior parte do pessoal agora tudo direitinho, que é para iniciarmos rapidamente, que é para toda a gente se preparar e vestir a rigor para vermos a seleção, não é? Hoje é uma aula menos complicada, apesar de ter muitas páginas, tem muitos sinais, vamos dar muitos sinais mesmo, mas não são tão difíceis para vocês entenderem em termos de formação. Já agora, depois não sei se vocês já viram, acho que colocaram aí os sinais, não colocaram na turma? Exatamente, já estão aí os sinais da aula de ontem. Portanto, quem quiser já sabe, pode descarregar, certo? Já viram? Aquele PDF que eu utilizei na aula de ontem, já está lá para vocês fazerem o download, certo? Quem é que entrou agora já? Oh, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Sofia. Ok, e já agora, nós estamos a colocar as aulas, como vocês estão a ver, no grupo do WhatsApp. As gravações. Aqui às vezes demora mais um bocadinho a pormos na Drybox, porque andamos sempre... porque tem que ser no computador e pronto. Vocês podem, obviamente, quem tem aulas em atraso e que entra na Drybox e não está lá a aula, ok, diz que não existe informação, vocês podem ver, depois têm é que já sabem, têm que ir sempre concluir lá a aula, por isso não há problema vocês verem a gravação colocada no grupo do WhatsApp, ok? Ora bem, vamos iniciar com calma hoje, ou já agora, alguém tem alguma dúvida antes de iniciar? Estão a ouvir perfeitamente ou estão a ouvir com cortes? Está tudo ok? Certo? Ou estão a ouvir... ok, ok. Pronto, dúvidas não há? Podemos iniciar com calma? Sim, o Gabriel, pelos vistos, saiu porque ele não devia estar a ouvir. Gabriel, tudo ok já? Vi que o Gabriel saiu e entrou. Ok, Márcio diz que sim. Gabriel. O Gabriel é que acho que está aí. Tem ali o Ado também, que não me respondeu. Ok, acho que está tudo... ok, agora já está tudo ok. Pronto. Ótimo. Ora bem, vamos então iniciar mais uma aula de sinalização. Hoje vamos terminar a sinalização vertical, faltando depois, na quinta-feira, a última sinalização da hierarquia, que são as marcas rodoviárias. Como eu estava a dizer, não é uma aula tão complicada, apesar de ter em número de sinais, hoje vamos dar muitos mais sinais do que demos ontem, ok? Portanto, em termos de número, ou seja, de quantidade de sinalização, mas não são tão complicados, ok? De vocês entenderem. Vamos então, e relembrando muito rapidamente, já que hoje também temos um bocadinho mais tempo e a aula não é assim tão extensa, para vocês se situarem, estamos na quinta aula do segundo módulo. Portanto, primeiro módulo é módulo de segurança rodoviária, segundo módulo, quinta aula. Começamos a dar, na segunda aula deste módulo, começamos a dar a hierarquia da sinalização e, rapidamente, vamos relembrar a mesma também para vocês se situarem. Começamos pelo agente, passamos pela sinalização temporária, segunda sinalização da hierarquia, depois terceiro, sinais de mensagem variável, quartos, sinais luminosos e depois, já algumas aulas para trás, certo? Portanto, na aula 2 foi isso, portanto, aula 3, aula 4 e hoje, aula 5, será os sinais verticais, por isso é que ainda continuamos nos sinais verticais. E como eu disse,
quinta-feira, e para terminarmos a hierarquia, ou para terminarmos a sinalização, vamos dar a última sinalização da hierarquia. Ok? Já agora, eu estava aqui a iniciar, eu não sei se já está aqui a menina que pôs ontem aquela dúvida daquela pergunta. A Inês, acho que é a Inês, certo, Inês? Deixa-me só aqui. A Inês pôs ontem uma dúvida e eu estava a dizer, abordámos na aula 2 e vocês já estavam a esquecer de me lembrar. Deixa-me só aqui que eu já estou aqui a carregar a pergunta, que é para vocês. Exatamente, foi mesmo a menina Inês. Ok, então vamos lá rapidamente, que eu já me estava a esquecer. É claro que nós ainda não falámos basicamente e diretamente de algumas coisas que vocês precisam, ou de uma coisa principal que vocês precisam para responder à pergunta, àquela pergunta. Vou já. Deixa-me ver quem é que depois comentou mais. A Claudiane, já está aí a Claudiane? Ok, ainda está aqui a conversar. Já está aí a Claudiane, que se acuse. Em processo, ok, já está quase a carregar, só um bocadinho. Se calhar foi a dúvida de alguns. Não está, ainda não foi a tempo. Vai ser agora. Ok. Já conseguem ver aí. A Claudiane não deve ter entrado ainda. Pronto. Já estão a conseguir ver a pergunta, certo? Que é para rapidamente, então, para não ficar para trás, senão depois esquecemos. Ora bem, nós falamos essencialmente da sinalização, porque nós estamos na sinalização, certo? E se a pergunta, como vocês têm, e só para vos ajudar até numa situação que vos possa sair, se repararem, está aqui aquele sinal que vamos falar hoje, que eu falei da setinha para cima, em que eu disse todos os sinais que aparecem assim, quer dizer que neste momento estas 3 vias de trânsito dão para seguir para aquelas localidades ali que não se consegue ver, ok? E vai surgir mais uma via mais à frente, que é a via de saída. E por isso é que aparece este sinal com a seta também na diagonal. Pronto, isto é só para vocês também interpretarem a situação. O mais importante é vocês perceberem que no local exato onde vocês estão só existem 2 vias de trânsito, ok? E que vão passar a ser 3. Vão passar a ser 3. Obviamente, após o sinal. E é também isso uma informação que o sinal vos dá. Isto é a primeira coisa. Depois, esta imagem, se vocês continuarem a fazer testes, esta imagem vai ter várias perguntas. Ou seja, para a mesma imagem vai ter várias perguntas. Uma delas é, se nós continuarmos a circular nesta via de trânsito, ok? E eles perguntam, qual é a velocidade mínima? Então, reparem, vocês têm que contar. Esta é esta. Esta que nós estamos é do meio. E depois ainda vai surgir a da mais à direita. Ou seja, se a pergunta fosse aquilo que eu estava aqui a dizer, que é qual é a velocidade máxima, ou neste caso, desculpem, se eu me mantiver nesta via de trânsito, qual é a velocidade mínima a que eu tenho de circular, ou seja, qual é a obrigação que eu tenho de ter em termos de velocidade, vocês olham lá para dentro, eu não sei se aquilo é um 60, se é eu acho que é 90 ou 80, mas imaginem que até sejam 60, ok? Portanto, teríamos que, se mantivermos nesta via de trânsito, tinha que ser uma velocidade mínima de 60. Imaginem que é 60 que lá está, ok? Até agora, toda a gente está a acompanhar isto que eu estou a dizer, que eu estou a explicar? Muito bem. Depois, vocês têm que se lembrar agora, perante a pergunta em si, e neste caso baseado já na pergunta em si, ok? E eles referem-se à via de trânsito mais à direita, que não tem lá nenhum tipo de sinalização, certo? Ou seja, não tem nenhum sinal de obrigação a indicar-nos uma velocidade mínima. E aí vocês têm que perceber 2 coisas. A primeira coisa, quando não existe sinalização e depois de toda a sinalização, o que é que vem? Nós demos a hierarquia da sinalização, certo? E demos o que é superior, o agente, blá, 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 para lá zoninha até às marcas rodoviárias. O que é que
se aplica quando não há sinalização. O que é que se aplica? Não, depois disso, depois das marcas. Depois das marcas. Muito bem, Inês Pereira. A lei, as regras. Por exemplo, vocês já ouviram falar na regra da direita. Quando é que nós temos que ceder a passagem a um veículo com motor que se apresenta à minha direita? Quando chegamos a um determinado local e não há sinalização, nem há semáforos, nem há o agente, nem há o stop, nem há o sinal de cedência. Ok? Qual é a velocidade máxima? E este exemplo eu dei. Qual é a velocidade máxima dentro de uma localidade? Regra geral. Que até foi este o exemplo que eu dei. Regra geral, qual é a velocidade máxima? 50. 50. Se tiver lá um sinal redondo vermelho de proibição com 40, é 40 ou é 50? É 40. A sinalização prevalece sobre as regras, prevalece sobre a lei. Portanto, a primeira coisa que vocês tinham de interpretar é: se na direita não existe nenhuma sinalização, se a via de trânsito da direita não tem nenhuma sinalização, vamos ver se existe alguma regra que exista numa determinada situação em que seja imposto uma velocidade mínima. Qual é? Que é a parte que ainda não demos. Quando nós chegarmos à autoestrada, porque isto é uma autoestrada, este sinal diz-me isto, este sinal diz-me isto, porque a tal situação de ser azul, ok? De vocês vão aprender, embora normalmente até seja cultura geral, o que é que nós temos à entrada de uma autoestrada? Um sinal de proibição com um 120, redondo vermelho, e um sinal de obrigação com um 50. Temos ou não temos? Mas mesmo que não tivesse, é uma lei da autoestrada. É a única via que existe um limite mínimo. Injustificadamente, nós não podemos circular numa autoestrada a menos de 50. Ou seja, se não existe ali uma sinalização, que não existe, nós temos que partir do pressuposto que se eu for a circular na via da direita, eu tenho que ir entre os 50 e os 120. É claro que os 120 vai depender do veículo que eu também estou a conduzir. Estão a entender? E por isso é que a resposta é os 50. Porque 50 é a velocidade mínima na autoestrada. Olá, Claudiano, já perguntei por si. Ok? É por isso. Portanto, vocês tinham que... Uma delas vocês já sabiam. Que é, ou tinham que saber as regras, ok? Vem depois de toda a sinalização. Não existe sinalização, vamos procurar uma regra. A outra, ok, não chegamos à autoestrada. Quando chegarmos, vocês vai haver imagens, vamos projetar aqui imagens, vamos dizer, atenção, sempre que vocês circulam numa autoestrada, é imposto pela lei, mesmo não tendo sinalização. Normalmente tem sempre sinalização quando vocês entram, mas mesmo não tendo sinalização, vocês têm que saber que injustificadamente não podemos circular a menos de 50. Entendido isto? Percebido isto? Já agora, mais uma dúvida ou mais uma situação. Hoje fui acompanhar um exame de condução. Ok? Fui acompanhar um exame de condução. E como eu já vos disse, penso eu, se não é a primeira vez, vocês vão ouvir isto mais vezes, o examinador normalmente faz sempre 3 perguntas. Aliás, a lei obriga a que um examinador faça no mínimo 3 perguntas. E uma das perguntas que foram feitas foi qual é a velocidade mínima dentro de uma localidade. Eu sei que não chegamos às velocidades, eu sei que no caso da autoestrada, mas eu ainda agora disse, a autoestrada é a única via em que existe um limite mínimo fixado pela lei. Quer dizer que nas outras não existem limites mínimos. E para vós, vocês aqui, no final da formação, vocês teriam que me responder esta questão. No dia do exame de condução, o aluno, sendo direto, devia ter vergonha de não conseguir responder esta questão.
Ok? Para vocês, estão perdoados ainda que não chegamos lá. Então, se não existe um limite mínimo, se ninguém vos vai, ao longo da formação, ninguém vos disse, dentro de uma localidade, vocês não podem ir a menos de. Aliás, nós aqui já falamos basicamente. Há alunos que vão fazer mudanças de direção a 5, outros a 10, outros a 15, outros a 20. Há algum limite mínimo? Não existe um limite mínimo. Então, qual é que vocês acham que é a resposta mais correta à pergunta qual qual é o limite mínimo, ou existe limite mínimo de velocidade dentro de uma localidade? Qual é que vocês acham? Qual é a resposta mais correta? Desde que não cause embaraço ao trânsito. Só travou para a Claudiana, os outros conseguiram ouvir? Portanto, a mínima nas restantes vias, que não autoestrada, a não ser que exista a tal sinalização de obrigação, é a velocidade que não cause embaraço ao trânsito. Ou seja, como eu costumo dizer, para ser um casamento só falta o carro da noiva. E uma fila de carros atrás de nós. Tem que haver o quê? Qual é um dos princípios da circulação? Que foi uma palavra que eu até escrevi aqui várias vezes. Fluidez. Porque vocês não são só multados se estiverem com velocidade excessiva ou excesso de velocidade. Tem de haver fluidez. Não podem prejudicar os outros. Portanto, a mínima é a mínima que não cause embaraço aos outros. Que nos estejamos a prejudicar os outros. Ok? Certo? Vamos iniciar agora então a aula 2. 2 segundos só. Ok. Check. Vamos então continuar nos sinais verticais. Ok? E voltando a este quadro que eu já vos disse, muito importante, por isso é que todos os inícios de aula referente à sinalização, e como eu já vos disse, vocês têm lá os PDFs, certo? Portanto, descarreguem os PDFs. Porque é que vocês acham que todas as aulas de sinalização têm este quadro aqui e têm a hierarquia? Porque é preciso vocês saberem. Portanto, como objetivos da aula 2, como vocês estão a ver aqui, aula 5, turma de junho 24, vamos então falar nos sinais de indicação. E dentro dos sinais de indicação, como vocês estão a ver, existem estas subclasses todas. Vamos começar por aqueles que são a maior parte deles, os de informação. Depois temos os sinais de pré-sinalização, sinais de direção, confirmação, identificação de localidades, os sinais complementares e os painéis adicionais. Para além dos sinais de indicação, vamos terminar então a sinalização vertical, falando numa classe específica e única, chamada sinais turístico-culturais. Ok? Portanto, estamos aqui todos os sinais verticais. Vamos então iniciar. Claudiano, está resolvido? Ok, ótimo. Portanto, sinais, já agora, registrem já a primeira palavra-chave. Primeira palavra-chave, número 17. 17. Aula 5, primeira palavra-chave, número 17. Os sinais de informação são todos aqueles sinais que nos vão dar algum tipo de informação que vai ser muito importante. Mais uma vez, vai haver ilações a tirar, coisas escondidas, digamos, por trás de alguns destes sinais que vamos falar aqui, mas o essencial é que este tipo de sinalização, ok? Podem, inclusive, dar-nos algumas referências até de rádios que nós podemos ouvir, por exemplo, ok? E outro tipo de informações, obviamente, importantes. Assim como recomendações, ok? Portanto, indicações úteis, desculpem, recomendações, ok? E vamos, então, começar um a um, como fizemos nos outros. Estacionamento autorizado
estacionamento autorizado. A única diferença é que este que tem aqui o chapéuzinho significa que este estacionamento, digamos, este parque de estacionamento é coberto. Tem uma estrutura coberta. Depois, hospital. Não confundir com hotel, como muitos fazem. Outra situação. Perante este sinal, evitar fazer ruído. É uma pergunta que sai. Portanto, circular devagar, moderar a velocidade e evitar fazer ruídos. Quer dizer, por exemplo, utilizar os sinais sonoros ou fazer outro tipo de barulhos. Ok? Depois, o tal que eu falei, trânsito de sentido único, que é um sinal muito importante. A segunda maior reprovação em exame prático, a segunda maior reprovação em exame prático é a mudança de direção. Nomeadamente a mudança de direção à esquerda. E este sinal, quando nós chegarmos à mudança de direção, ok? Vocês vão perceber melhor isto que eu estou a dizer. Este sinal é muito importante, porque o vosso posicionamento, no caso de uma mudança de direção à esquerda, vai ter que ser diferente quando a via só tem um sentido ou quando a via tem dois sentidos. E vocês esquecem-se disto. Já agora, este sinal não me obriga a seguir em frente. Não é eu perguntar numa aula de condução ou sairmos um exame e vocês dizem assim, é para irmos em frente. Não é para irmos em frente. Se formos em frente, a via é de um sentido. Ou seja, até pode ter 2 ou 3 vias de trânsito. São todas no mesmo sentido. Após o sinal, eu não posso voltar para trás. Posso mudar a direção? Posso. Não posso voltar para trás. Okay? E é diferente do redondo azul, em que aí sim eu sou obrigado a seguir para a orientação da seta, para a orientação do sinal. Ok? Percebida a diferença? Quadrangular azul, informação. Redondo azul, obrigação. Depois, mais um engraçado, via pública sem saída. Quer dizer que aquela via não tem saída. E eles perguntam quantos sentidos tem esta via. Quantos sentidos é que tem? Faz sentido ter 2 ou faz sentido ter 1? Faz, Claudiana. Então como é que nós saímos de lá? Se ela não tem saída, como é que nós saímos de lá? Tem que ter 2. É que é uma pergunta muitas vezes tão óbvia que vocês começam a pensar e escorregam. Tem que ter 2 sentidos. Porque vocês chegam a um determinado local, vão ter que dar a volta para voltar para trás. Porque se ela não tem saída, não vamos estar a fazer marcha atrás. Não faz sentido. Portanto, quantos sentidos é que tem? 2 sentidos. Porque tem que ter. Depois, correntes de neve, atenção, recomendadas. Ontem demos o redondo azul, obrigatório. Aqui só colocamos, se nós quisermos, nas tais 2 rodas motoras. Mas só colocamos se quisermos. Podemos passar para além do sinal sem colocar correntes de neve. O risco é nosso. O outro era obrigatório. Depois, velocidade. Velocidade recomendada, máxima. Eles dizem que eu devo ir no máximo a 60. Mas, ótimo se eu for a 40 ou a 50. Se eu for acima dos 60, não há infração direta nenhuma. Eles recomendam-me ir a 60. Mas eu posso ir a mais, devo ir a menos. É aconselhado, somos aconselhados a transitar à máxima de 60. Por isso é que se fala velocidade máxima recomendada. Portanto, nem me proíbe de ir a mais, nem me obriga de ir a... nem me proíbe de ir a mais, nem me obriga a ir a mais. Diz-me apenas que eu devo ir àquela. Depois,
local exato de uma passagem para peões, local exato de uma passagem para velocípedos. Portanto, neste tipo, vocês lembram-se, nós falámos nos sinais de perigo, aparece primeiro o sinal de perigo, aproximação de uma passagem para peões, e no local exato aparece este sinal. Assim como no local exato aparece este sinal. Depois, passagem desnivelada para peões. Quando se fala em desnivelada, significa que não é ao mesmo nível da via. Há ali peões, depois eles ou sobem umas escadinhas e passam por cima, ou têm uma rampa e passam por baixo. Ok? Portanto, e em relação ao acesso, eu falei em escadinhas e falei em rampa, o que sinaliza o acesso, ou que determina o acesso, é isto. Portanto, este é feito em rampa, este é feito em escadaria. Não diz se a passagem é superior ou inferior. Não é, é ao mesmo nível da via. Ok? Mas lá está, é um risco. Podemos apanhar peões ali a atravessar, porque é um local frequentado por peões. Depois temos o hospital com urgência médica. Quando tem a cruzinha da Cruz Vermelha, posto de socorro. Depois temos a chave, que é oficina. Telefone, atenção, telefone público. E sendo o telefone público, necessita de moedas. Eles perguntam isto. Necessitam de moeda, porque aqui diz público. Há um que vai dizer SOS, esse é de emergência e esse já não precisa de moedas. E eles perguntam isto. Posto. Esperem aí, que até pode aqui faltar, se não estiver aqui, tem que chamar, temos que colocar, ok? Porque nós estamos a dar a primeira vista também aí aos sinais. Isto é o nosso e-book novo, como vocês sabem, estamos a construir. Posto de combustível, sendo que neste caso só existe combustível normal, ou seja, os normais, o gasóleo e a gasolina. Quando já tem ali a bomba azul, já significa que existe abastecimento para veículos a gás, GPL. Ok, portanto já existe, vou pôr aqui GPL, ou seja, gás, ok? De abastecimento para carros a gás. Aqui, o normal e para veículos elétricos, e depois já vai existir o completozinho. Depois, parque de campismo, temos aí a barraquinha. Agora vamos ter o parque de caravanismo, que é para caravanas, e o parque misto, onde já tem a tendazinha e a relotezinha. Depois, área de serviço para autocaravanas. E está aqui o tal telefone de emergência. Este já não precisa de moedas. Pousada. O AL de alojamento local. O de pousada da juventude. Turismo rural. Empreendimento turístico ou hotel. Exatamente. Ok, António? Restaurante. Café ou bar. Depois, e importante, um local onde existe uma paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros. Embora a gente vá dar isto, começo já a dizer, perguntas que saem em relação a este sinal têm a ver, por exemplo, com a distância a que podemos parar e estacionar. Para podermos parar e estacionar, temos de guardar 25 metros antes e 5 metros após o sinal. A gente vai falar nisso na aula 11. Mas é só para vocês começarem já a interiorizar este tipo de perguntas. Portanto, eles perguntam, a que distância posso parar e estacionar deste sinal? Tenho que guardar 25 metros para trás do sinal, 5 metros para a frente do sinal.
Depois, paragem afeta aos veículos de transporte coletivo de passageiros, mas que transitem sobre carris. Aqui está mal. Até tem um erro. É carris. O que é um metro? Ok? Aqui neste, a distância para podermos parar é 6 metros antes e logo após. Ou seja, para a frente não há. Para trás do sinal temos que guardar 6 metros, para a frente é claro que pode haver outras proibições, mas regra geral, este que tem saído muito e em algumas pela qualidade da imagem, ok, porque perderam qualidade, normal, não conseguem ver o que está desenhado em cima, mas é isto, é o único que existe, tem aqui tipo duas pessoas que representam o pai e o filho, ou a mãe e o filho, ok? Aqui neste caso, quando vocês veem umas pintinhas em cima, carris, Claudiano, é um metro, comboio. Sobre carris tem a ver com que andam nos carris do comboio, tá? Percebes? Entendido? Ok. Pronto. Como eu estava a dizer, alguns de vocês veem o autocarro e depois veem só uma pintinha em cima e não conseguem ver nada, ok? É isto, é o transporte, mas é só, esta paragem afeta apenas e só a transporte de crianças, tipo o transporte escolar. Aeroporto, posto de informações, estação de radiodifusão, portanto, informa-nos que nós, se quisermos, podemos ouvir aquela rádio. Início de uma autoestrada, muito importante. Depois, início de uma via reservada a automóveis e motociclos. Este, importante, e vocês vão se rir, se calhar, escapatória, que é esta parte aqui, que é um local onde nós o podemos utilizar, mas em caso de avaria do nosso veículo, nomeadamente no sistema de travagem. Este tipo de escapatórias estão colocados nas descidas perigosas, para quando faltam os travões ao veículo, vocês inserirem, meterem para lá o carro, ok? E aquela parte vermelha e branca que vocês estão a ver ali, aquilo é areia, cascalho, e o carro mal cai lá, para logo. Então fica logo lá enterrado, certo? Então é para isso. Uma das hipóteses de resposta em exame diz que é um local para vocês fazerem merendas, que é para fazer lanche, para ir lanchar, para pararem o carro para irem lanchar. Ok? Isso é só para vocês perceberem uma das hipóteses de respostas a uma pergunta que sai em relação a este sinal. Portanto, obviamente é para um local para imobilizarmos o veículo em caso de avaria, nomeadamente e principalmente no sistema de trabalho. Depois, o inversão de sentido de marcha, local onde, se nós quisermos, podemos inverter o sentido de marcha. É um local apropriado para invertermos o sinal de marcha. Não somos obrigados a fazer aquilo. Se quisermos, temos ali um local apropriado para invertermos o sentido de marcha. Depois, os limites de velocidade. E aqui é um sinal colocado na fronteira, neste caso Espanha com Portugal, certo? Para quê? Para quem vem do lado de Espanha e entra em Portugal, saiba os limites máximos a praticar nos diferentes ambientes rodoviários. Por isso é que tem aqui os 50 dentro de uma localidade, os 90 fora de uma localidade, os 100 na via reservada e os 120 na autoestrada. Assim como estes também são identificação do país. Depois este chama-se praticabilidade da via. Isto, como vocês estão a ver aqui, cá em Portugal existe na Serra da Estrela. Isto tem a ver com, aqui no número 1, 2 e 3, eles metem uns paineizinhos, vão lá e colam, se está aberto ou se está fechado, quantos quilómetros é que podemos andar para a frente do sinal, se somos obrigados ou não a utilizar correntes de neve, se são recomendadas, se são obrigatórias, ou seja, ele no 1, no número 2 e no número 3, reparem, eles no número 1 indicam se ela está aberta ou fechada. Eu queria pôr o sublinhar. Okay? No número 2, se está aberta até onde? Portanto, dizem, olha, só está aberta mais 2 km ou 3 km e depois vamos ter que inverter. Ok? Pronto.
indica se no caso estiver fechada, até onde é possível transitar, etc. Ou se é aconselhável ou não, olha, o uso de correntes de neve. Okay? Estão a ver? Mais ou menos isto que está aqui. Alguns exemplos. Ok? Pronto. Vocês já sabem que se for mesmo coisa, eu... Depois, os tais, que em grande parte falámos na aula de ontem, só que como vocês estão a ver, lá dentro não tem nenhum sinal de proibição, de obrigação ou de cedência de passagem. Então, é um sinal simplesmente de desculpem, indicação, informação. E todos eles indicam número e sentido de vias de trânsito. Ficámos a saber que temos 3 vias de trânsito no nosso sentido. Ficámos a saber que temos 3 vias de trânsito no nosso sentido. Ficámos a saber que esta via tem 4 vias de trânsito, 2 no nosso sentido e 2 em sentido contrário. Este é o dos que sai mais. E diz, este sinal indica número e sentido de faixas de rodagem. Errado. Faixa de rodagem é uma. Indica número e sentido de vias de trânsito. É das que vocês mais erram. Porque diz lá faixa de rodagem. Lembra-se daquilo que nós aprendemos. Faixa de rodagem é uma. Pode ter várias vias de trânsito. Não há nenhum sinal que vos indique número e sentido de faixas de rodagem. Ok? Entendido? A cor destes sinais, como vocês sabem, pode mudar. E é aquela situação que nós falámos, o preto, branco e preto é um IC, uma estrada nacional. O verde e o branco é um itinerário principal. Regra geral, o azul e branco é uma autoestrada. Agora, ouçam bem aquilo que eu vou dizer. Há aqui 2 sinais, este e este, que não vão ser, apesar de serem azuis, não vão ser de autoestrada. Porque, e não se esqueçam do que eu estou a dizer, porque também é uma ratoeira, em que tipo de via que estamos a circular? E aparece-vos uma imagem com este, e vocês não olham mais nada, veem a sinalização azul. O meu formador, só ouviram essa parte da aula, o meu formador disse, quando a sinalização é azul e branca, é autoestrada. Não disse sempre. Disse regra geral. Agora, não se esqueçam, na autoestrada, este tipo de sinalização não vai existir este e este, não pode existir, os outros sim, estes não podem existir, porque nunca no vosso sentido vai aparecer a informação de quantas vias existem em sentido contrário, porque não faz sentido. Porquê? Porque existe ali uma separação física. Vocês nunca vão ter contacto, regra geral, com os carros que vêm de frente, certo? Porque existe ali uma divisória a meio. Portanto, não faz sentido vocês serem informados de quantas vias de trânsito é que existem em sentido contrário. Portanto, este aqui é azul por ser de informação. Não é azul por ser de autoestrada. E este igual. Entendido? Certo? Certo ou não certo? Ok, muito bem. Depois, este aqui, como já existe uma supressão, portanto, informe-nos que tínhamos 3 vias e passámos a ter só 2, já se chama supressão de via de trânsito. Depois, o único sinal de informação que não é azul, que é o de via verde. Depois temos os famosos, entre aspas, eu costumo dizer famosos porque normalmente toda a gente critica, que tem a ver com as portagens. Portanto, é uma via manual de pagamento das portagens, portanto, está lá o senhor a receber. Depois tem a via manual automatizada, manual no sentido que somos nós que temos que meter o ticket, etc. Mas depois é tudo automático, não temos uma resposta, ou seja, do outro lado não está um humano, digamos. Pagamento apenas com cartão. Centro de inspeções, e atenção, eles já estão há muito tempo para mudar, mas continua a sair assim. Eles querem pôr este sinal como ITV, que é Inspeção Técnica de Veículos.
Ok? Eles querem passar a ser ITV. Portanto, pode começar em alguns sítios, já vi. Agora, quando se sair a IPO é a mesma coisa. Só que eles, antigamente era inspeção periódica obrigatória. Só que se confundia com Instituto Português de Oncologia, o IPO, okay? Tem a ver com o hospital, certo? Pronto, eles querem alterar e tencionam alterar para isto. Okay? Mas pode ser das duas maneiras. Neste momento vocês respondem Centro de Inspeções. Túnel, local exato, e depois aparece o traço vermelho, é fim da recomendação do uso de correntes de neve, fim da velocidade máxima recomendada, fim de uma autoestrada, fim da via reservada a automóveis e motociclos, fim do estacionamento autorizado, fim de túnel, depois velocidade média controlada, que é eles têm uma câmara a filmar e controlam a hora que vocês passaram num determinado local. Passado uns quilómetros tem outra câmara e que controla a hora que vocês passavam. Eles sabem a distância em quilómetros que é de uma câmara à outra, fazem o cálculo da velocidade média, se for superior para aquele local, chega uma multinha à casa. Ou então, os que indicam os radares fixos, ou seja, velocidade instantânea. É apenas um radar, há um limite máximo de velocidade imposto e vocês ao passarem no radar, certo? Se forem com velocidade superior à indicada, aquilo tira-vos uma foto, okay? E para casa a multa. Chama-se isso velocidade instantânea. É naquele momento. Depois, lance com cobragem eletrónica de portagens, as famosas SCUTs. São vários, como vocês estão a ver aqui. Fim de lance com cobragem eletrónica de portagem. E depois, este muito importante, que é zona, já começa a sair, e nós falámos nisso na última aula do MSR, zona de residencial ou de coexistência. Ainda se lembram qual é a velocidade máxima? Qual é a velocidade máxima imposta? Exatamente, 20 km, que é uma das perguntas que sai. Nestas zonas, sinalizadas com este sinal, nós não podemos circular a mais de 20 km por hora. É uma zona onde coexiste, ou seja, circulam ao mesmo tempo pessoas e veículos, onde os peões têm prioridade e onde os veículos não podem circular a uma velocidade superior a 20 km por hora. Depois, o fim de zona, residencial ou de coexistência. Lombas redutoras de velocidade. O sinal de perigo não sinaliza estas lombas. O sinal de perigo sinaliza lombas da própria fisionomia da via, quando a via faz declive. Este é o sinal que lhes indica que foi colocada ali uma lomba para vocês terem que reduzir a velocidade. Depois, áreas de paragem de emergência já começam a aparecer. A indicação de saídas de emergência, isto normalmente é utilizado nos túneis. Bom. Ok? Nos túneis vocês veem, quer dizer que para a esquerda do que ele sinal, a 100 metros tem uma saída, tem um refúgio em relação à situação do túnel, ok? São indicação das saídas de emergência. E são os tais sinais novos que são colocados no túnel. E terminamos os sinais de indicação, informação. Passando agora para os sinais de pré-sinalização. E os sinais de pré-sinalização vão pré-sinalizar alguma coisa. Ou um entroncamento, ou um cruzamento, ou uma retunda. Por exemplo, este pré-aviso simplificado indica-me um pré-aviso de uma saída. Já agora, o 9 indica o número da saída, que é muito mais fácil. A cor significa que nós estamos a circular num itinerário principal, o tal verde IP, e ao sairmos vamos passar a circular na Nacional 328. Mas estamos a circular num IP, não confundam. Depois, o pré-sinalização de um cruzamento,
onde tem a indicação que estamos a circular no IP2. Se virarmos à esquerda, apanhamos a Nacional 372 em direção a Aveiros. Se virarmos à direita, vamos para Valmaceira. Um pré-aviso de retunda, com as diferentes saídas da mesma, okay? Que é para vocês começarem a dizer, olha, ok, eu quero ir para a FIF, ok? Portanto, é sempre diferente, vou sair na segunda saída, que é para vocês começarem a se orientar. O nome é o número da saída. Olha, por exemplo, imagina que tu estás a dar uma indicação a alguém que quer ir à tua casa. Imagina. E em vez de estar a pôr no GPS, diz, olha, tens que vir no IP2, ok? E sais na saída 9. Okay? Porque às vezes este tipo de saídas tem muitas terras, diz. Imagina, Lousada, Penafiel, Paredes, ou Lousada Oeste, não sei o quê. Olha, não é Lousada Oeste, não é nada. Sais na saída 4, sais na saída 3. E a pessoa chega à saída 9, ok, vai ser a saída 9, é aqui que ele me disse para sair. É o número da saída, basicamente, ok? Vai haver uma 1, vai haver uma 2, desde o início desse IP, percebes? Existe a saída 1, 2, 3, 4, 5, até ao fim. Quantas saídas tiver, quantos números vai ter. Entendido, Gabriel? Ok. Pré-aviso também de um cruzamento, mais um pré-aviso gráfico. Portanto, isto é só para vocês darem exemplo. Os tais de pré-aviso que eu vos disse, quando sai, que é este que eu queria desenhar ontem, que é com a minha qualidade de desenho, este é o tal que vos diz que naquele momento, se existir uma, se existir duas, se existir três, se existir quatro, se existir 5 vias de trânsito, todas elas dão para ir para Vilar de Formoso, Viseu. Todas. Seta para cima, esta setinha aqui representa que todas as vias de trânsito dão para seguir em frente. Tem que circular na mais à direita das que tem. Okay? Depois, mais um pré-aviso de uma saída. E depois, os pré-avisos mais reduzidos, mais pequeninos. Tipo isto. Isto são alguns exemplos. Ok? Já vos digo, o que eu paro mais, o que eu repito mais, o que eu faço perguntas, é o que puxei. Por exemplo, área de serviço sai. Pergunta que tipo de sinalização é? É um sinal de pré-sinalização. Avisa-me previamente de uma área de serviço. Ok? Vamos ter a 10 km uma área de serviço. É um sinal de pré-sinalização. Basta vocês também verem aqui pela distância. Entendido? Certo? Este sai. E este está. Pronto. Mais um. Também a indicação que já estamos a chegar à tal área de serviço e que a próxima fica a 52 km. Não é essa que é a 52 km. Portanto, aqui, esta setinha já disse que vamos ter agora aí uma. Ok? E depois a próxima é só a 52 km. Depois, aproximação de uma área de repouso. Aqui também. Aqui já é da via de saída. Portanto, quando tem a setinha, quer dizer que já estamos mesmo a chegar. Aqui estamos a 5 km. Ok? Ali estamos a chegar. Depois temos um pré-aviso de desvio. Temos um pré-aviso de uma via pública sem saída. Um pré-aviso de uma travessia de crianças. Mais um. E agora estes, que sai lá, muito importantes, são de passagem de nível. Cada traço vale 100 metros. Ou seja, primeiro aparece este, a dizer que estamos a 300 metros. Este significa que estamos a 200 metros. E este significa que estamos a 100 metros. De uma passagem de nível. Com guarda ou sem guarda. Vai depender do sinal que depois eles vão colocar normalmente aqui em cima. Se for o do comboio, é sem guarda. Se for a das cancelas, é com guarda. Portanto, não é o sinal. Este sinal por si só não nos diz se é com guarda ou sem guarda. Ok? Ninguém tem nenhuma pergunta a fazer?
está escrito em baixo que vale cada um 100 metros. Ninguém tem pergunta porque é que eles são dois. Porque é que uns têm assim, certo? E os outros deviam ser ao contrário. Que é, uns são repetidos, uns têm do lado esquerdo e outros são do lado direito. Ok? Também vou ver que aqui também está aqui uma falha. Estão a ver aqui? Tem aqui mais uma falha. Porque tem que ser assim. Perceberam o que eu estou a dizer ou não? Eles viram para nós, uns estão repetidos do lado direito, outros estão repetidos do lado esquerdo. Que é para sinalizar. Pode aparecer, em cima pode aparecer só isto. E não ter o sinal em cima a dizer se é com guarda ou sem guarda. Ok? E vocês sabem para já que ficam a saber qual é a distância. Depois vai ter, se calhar, mais próximo, ou vai ter o sinal de perigo à parte a dizer se é com guarda ou sem guarda. Mas pode desaparecer, ok? Sem só este painel, sem o sinal em cima. Ok? Pronto. Está. E os de atenção, pré-sinalização. Correto? Vai haver uns que são parecidos e que vocês depois enganam. Depois temos os sinais de direção, tipo isto. Chamam sinais de direção. Isto é só para vocês verem. Portanto, eu disse logo que alguns têm muitas páginas, mas alguns era para avançar, porque é só para... tem vários exemplos, mas todos do mesmo, ok? Depois, sinais de confirmação. E atenção, só temos um, que é, vou-vos explicar o sinal, que sai normalmente, juntamente com o de estação de serviço, aquele que eu disse que era de pré-sinalização de área de serviço, aparece os dois na mesma imagem. E atenção, aqui primeiro, vocês estão a circular na autoestrada número 2, não é passam a circular, vocês estão a circular, que é uma pergunta que sai. Portanto, indicam-vos que vocês estão a circular na autoestrada número 2 e que faltam 8 km para Setúbal e 260 km para o Algarve. É claro que a que lá sai pode ser Lisboa. Faltam Lisboa e diz 30 km. Ok? Chama-se um sinal de confirmação. Estes sinais que estão na imagem são, um é de pré-sinalização, área de serviço, e este é de confirmação. Não passamos a circular na autoestrada número 2. Nós estamos a circular na autoestrada número 2. É o único que eu pus de exemplo. Depois, identificação de localidades são aqueles que vos indicam ou o início de uma localidade ou fim de uma localidade. Sendo que este símbolo significa património. Como é que normalmente sai isto? Sai naquele tipo de perguntas em que, por exemplo, tem o sinal a dizer, por exemplo, Lousada, já agora, e nós estamos aqui e pergunta: neste local, qual é a velocidade máxima para o veículo XPTO? E vocês lembram-se, nós estamos antes. Se estamos antes, aqui nem é 90. E após o sinal? Após o sinal já é 50. Portanto, vejam que eles às vezes perguntam: e após o sinal, qual é a velocidade máxima? E neste local, qual é a velocidade máxima? Assim como quando aparece a situação do fora, ou do terminar fim de localidade, em que aqui passa a ser os 50 e após o sinal passa a ser os 90. Se não tiver outra sinalização. Já perceberam onde é que eles utilizam esta sinalização? É que normalmente é isto que eles querem. É vocês perceberem esta diferença. Portanto, vejam pela pergunta se estão dentro, se eles estão-se a referir no local exato ou após o sinal, ou seja, antes do sinal ou após o sinal,
mediante o sinal, se é de dentro ou de fora de uma localidade, vocês fazem põem o dedo no sítio certo, como eu costumo dizer. Percebido ou não? Sim ou não? Ah, estava a ver. Tinha toda a gente morrido. Muito importante estes, e que sai lá muito. Complementares. Primeiro, este tipo de sinalização quer dizer que não funciona por si só. Ou seja, funciona sempre em conjunto. São vários sinais seguidos que fazem este tipo de sinalização. Daí falarmos em sinais complementares. E eles complementam-se. E vamos começar por uma sinalização muito engraçada, certo? Que vocês, se calhar, nunca repararam e agora vão começar a reparar. É mais ou menos o que vocês estão a ver aí, ok? É mais ou menos uma placa que está mais recente, é uma placa assim que está normalmente colada ou fixada aos raios, nos limites da via, nas partes laterais da via, em que vos indica o número de quilómetros a que estão a circular dessa determinada via. Por partes. Este cantinho aqui, esta cor, representa a autoestrada. Aqui, no caso desta sinalização, o vermelho vai corresponder ao IP. Não sei o que é que eu fiz. Pus para aqui qualquer coisa. Está bem. Aqui, então, autoestrada. Quando é assim, é uma estrada nacional ou um IC. Portanto, primeiro, pode-vos ajudar a vocês perceberem se estão numa autoestrada, se estão num itinerário principal, se estão numa estrada nacional ou num itinerário complementar, pela cor. E depois aqueles números, e agora vou apagar isto, representam então os quilómetros. Ou seja, eu estou a circular ao quilómetro 120 e 900 metros desta via. Eu estou a circular ao quilómetro 150,6, ou seja, quilómetro 150 e 600 metros deste itinerário principal. Eu estou a circular ao quilómetro 243 e 900 metros desta estrada. À moda antiga, eram 2 metros de cimento, como vocês e às vezes ainda se encontram em estradas mais antigas, em que um tinha os quilómetros e o outro tinha os metros. Para que é que isto serve? Para vocês se situarem. Em caso de avaria, em caso de acidente. Olha, estou a circular no itinerário principal número 2 ao quilómetro 150 e 600 metros. E lá vai o reboque e lá vai as autoridades. Ok? Mais importante, que é o que vos sai normalmente. Quando vos aparece esse tipo de sinalização, quer dizer que o próximo vai-vos aparecer a 100 metros à frente. Ou seja, o próximo vai aparecer-vos, a seguir a este, vai-vos aparecer um a dizer 121.0. Depois vai aparecer um a dizer 121.1. 121.2. Perceberam o que eu estou a escrever? Estou a fazer ou não? Sim ou não? Este tipo de sinalização assim aparece repetida de 100 em 100 metros. E quando assim acontece, esta demarcação, que é o que eles perguntam, qual é este tipo de demarcação? Vocês veem o sinal que tem um número, tem ali o pontinho que representa a vírgula, vocês respondem, é uma demarcação hectométrica da via. E acho que até tenho aqui mais exemplos. Exatamente. Mais esta.
Está ou não? Entendido isto? Sim? Depois aparece-vos outros que simplesmente têm este formato, em que vos diz: eu estou a circular na autoestrada número 2 ao quilómetro 12. Eu estou a circular no IP4 ao quilómetro 12. Eu estou a circular no itinerário complementar número 2, quilómetro 8. À moda antiga, que era os mecos de cimento, estou a circular na Nacional 224, quilómetro 15. Estou a circular na Municipal, amarelo, 224 ao quilómetro 9. E estes, como vocês não estão a ver aqui nenhuma vírgula, quer dizer que vai aparecer repetido de 1000 em 1000 metros. Ou seja, de quilómetro em quilómetro. E quando é assim, esta demarcação chama-se demarcação quilométrica da via. Quando vos aparece deste tipo, e aparece-vos terminado em 0, 10, 20, 30, estou a circular na autoestrada número 21 ao quilómetro 10, ó, 10, IP6 quilómetro 30, portanto, quando vos aparece terminados em 0, quer dizer que estes sinais, ou seja, o próximo, por exemplo, em relação a este, o próximo será 20, depois 30, depois 40. Quer dizer que esta demarcação aparece repetida de 10 em 10 quilómetros. E quando assim é, esta demarcação é uma demarcação miriamétrica da via. 100 em 100 metros, hectométrica. De 1000 em 1000 metros, quilométrica, que é de quilómetro em quilómetro. De 10 em 10 quilómetros, desculpem, miriamétrica. Já me estava a enganar. Entendido isto? Capisca ou não capisca? Ótimo. Agora, mais uns muito importantes que sai, que sai, ok? Primeira situação. Autoestrada. Vou repetir. Autoestrada. Sai lá a via reservada. Não. Via reservada não quer dizer que seja azul. Portanto, autoestrada. E estes sinais não indicam nem início, nem fim da autoestrada. Indicam a distância para a próxima saída. Distância da saída. Ok? Portanto, não é início nem fim da autoestrada. Eu não estou a 750 metros do fim da autoestrada. Eu estou a 750 metros da próxima saída de uma autoestrada. Depois, cada traço, e no caso da autoestrada, cada traço vale 250 metros. Portanto, 2, 500, 3, 750. Portanto, autoestrada, por ser atingirmos uma velocidade mais elevada, este tipo de sinalização aparece mais cedo, que é para vocês começarem também a prepararem-se para a saída mais cedo. Depois, imaginem, eles chegam ao cúmulo de perguntarem, imaginem que sai primeiro a este sinal, obviamente, sempre o que está mais longe, e depois começamos a aproximar da saída, aparece o de 500 e aparece o de 250 metros. Okay? É óbvio, mas eu gosto de explicar. Imaginem, sai o primeiro e eles perguntam se nós ainda vamos encontrar mais algum tipo de sinalização igual. E vocês dizem sim, ainda vamos encontrar mais 1,
Dois, o de 500 e 250. Sai-vos o de 500 e perguntam se vocês ainda vão encontrar mais algum. E vocês dizem sim, o de 250. E sai-vos os de 250 e perguntam se ainda vão encontrar mais algum. Não, este já é o último antes da saída. O que eu estou a dizer agora é válido, quase tudo, para os próximos, em que sendo que este é o tal do itinerário principal, IPs, sendo que este é o complementar ou Estrada Nacional, e atenção, cada traço destes já vale 150. Portanto, 2, 300, 3, 450. Portanto, reparem, sinal de pré-sinalização, passagem de nível, cada traço vermelho vale 100. E é um sinal de pré-sinalização. Estes são sinais complementares, que é a confusão que vocês fazem. Ok? Estes são complementares. O da autoestrada, cada traço vale 250. O de itinerário principal ou itinerário complementar, cada traço vale 150. E aqui fazem as mesmas perguntas. Ah, então, 450. Vou apanhar mais algum sinal? Estou no fim de um itinerário principal? Não. Estou a aproximar-me a X distância da próxima saída. Cá pisca ou não cá pisca? Pisca ou não pisca? Ok. Ótimo. Mais sinais complementares. Estas vaias direcionais, que estes vocês já viram de certeza absoluta. Portanto, isto faz parte da sinalização complementar. Mais uma vez, não funciona por si próprio, ou seja, um sinal por si. Tem vários. Por isso é que chamam vaias direcionais. E temos aqui vários exemplos. Isto também são sinais complementares, como as balizas de posição, como os pórticos, às vezes para limitar a altura, também são então sinais complementares. Passamos para a última classe pertencente aos sinais de indicação. Ok? Em que o próprio nome indica painéis adicionais. Ou seja, este tipo de sinalização nunca vai existir sozinha. Ou seja, nunca vai acontecer isto. Vai acontecer estes casos aqui. Ou seja, são sempre utilizados para dar outro tipo de informações, ou proibições, ou indicações, ok? E são sempre colocadas, como vocês estão aqui a ver, vários exemplos, e vamos, obviamente, a dar exemplos da maior parte deles. Portanto, há 1001 painel adicional, certo? Que depois vai ter vários tipos e que vocês vão ter que interpretar de diversas maneiras. Primeira situação. A diferença entre estes e este. Que é, que vocês estão a ver aqui, tem a ver com esta setinha aqui. Quando temos assim, por exemplo, indica que a 200 metros vamos ter que ceder a passagem. Indica que a 100 metros vamos encontrar um stop. Por exemplo, a que distância, quando temos perante um sinal de perigo, a que distância é que está o perigo? A que distância é que está o perigo para a frente do sinal? Qual é? Estou à espera. Muito bem. 150 a 300 metros. Se vos puserem o sinal de perigo e por baixo tiver, por exemplo, este, o dos 200, significa que o perigo está para a frente do sinal 200 metros. Esqueçam os 150 a 300 metros. Lá está. A lei diz-nos 150 a 300 metros. Mas existe uma sinalização complementar, um painel adicional, que me diz a distância exata que está o perigo. Então, deixa de ser os 150 a 300 metros e passa a ser os 200 metros.
Entendido? Pronto. Para complementar e para explicar a diferença entre estes e estes, é que os de cima indicam a distância, estamos a X metros da cedência de passagem, do stop, do perigo, vai depender sempre do sinal que vamos ter em cima, e este aqui embaixo diz-nos a extensão. Ou seja, sabem o nome deste sinal? Lembram-se? Pavimento escorregadio. Muito bem. Não é a 2,4 km, mas sim durante, numa extensão, e durante os próximos 2,4 km, o pavimento está escorregadio. Estão a perceber a diferença? Não é a distância que estamos, neste caso, para o perigo, mas sim a extensão, a duração desse perigo. Como, por exemplo, o segundo, este. Proibido parar e estacionar durante 2,4 km, numa extensão de 2,4 para a frente do sinal, e durante 2,4 km eu não vou poder parar nem estacionar. Estamos proibidos de utilizar os sinais sonoros durante 2,4 km. Percebido ou não? Ok. Registrem já, e na falta, atenção, mas registrem já a segunda palavra-chave. Segunda palavra-chave, número 24. 24. 24. Já estão as duas. Check over. Ok. Mais exemplos. As setinhas. Simples. Estou proibido de parar e estacionar para a esquerda do sinal. Estou proibido de estacionar para a frente do sinal. Estou proibido de parar e estacionar para a direita do sinal. Estou proibido de estacionar antes do sinal. Ok? São exemplos. Depois, com distâncias. Reparem, estou proibido de estacionar 10 metros para a direita do sinal. Até 10 metros. Acima de 10 metros já posso. Aqui, por exemplo, é 10 metros para a esquerda, 20 metros para a direita. Estou a ser rápido ou estão a acompanhar? Este não é só vocês lerem. Aliás, essencial é saberem o de cima. Pronto, depois já tenho para a esquerda e para a direita, para a frente e para trás, como vocês estão a ver aí. Ok? Pronto. Reparem. Proibida a circulação de veículos agrícolas. E depois diz dias 21. Às vezes diz 21 e 25. Se disser 21 e 25, é só no dia 21 e também no dia 25. Há uns que dizem 21 a 25. Ou seja, é 21, 22, 23, 24 e 25. Que é? Que os veículos agrícolas não podem circular. Há uns que dizem às quartas-feiras. Há uns que dizem das 6 às 15 horas, ou seja, estão proibidos de circular entre as 6 e as 15 horas, que é o caso deste, por exemplo. Mas reparem, isto são exemplos. Eu só estou a dar exemplos. Porque lá pode-nos sair outro tipo de sinalização por cima, não é? Vocês vão ter que saber os sinais de proibição, os sinais de obrigação, como já tinham, e têm que acrescentar e lerem o painel adicional que está por baixo. Ok? Entendido? Depois, por exemplo, não podemos estacionar para além de 30 minutos. Quer dizer que se eu estiver lá 5, 10, 20, 25 minutos, eu posso. Não posso é deixar o meu veículo estar lá mais que 30 minutos. Além de 30 minutos. Depois, peso. Ou seja, trânsito proibido a pesados com um peso total superior a 5 toneladas. O limite de 40 é apenas
para todos os veículos que tenham um peso total superior a 5 toneladas. Só os pesados estão proibidos de ultrapassar, mas só os pesados que tenham um peso total superior a 5 toneladas. Certo ou errado? Estão a perceber ou não? Se tiverem dúvidas, por favor, exponham. Isto acaba por ser simples. Ok ou não? Depois, por exemplo, este aqui é o trânsito é proibido, exceto, ou seja, só podem circular transportes públicos. Estamos proibidos de parar e estacionar, exceto para cargas e descargas. Este parque é autorizado a todos os automóveis, menos aos veículos elétricos. E esses é que não podem. Ok? Entenderam? Portanto, aquela prescrição não se aplica ou só se aplica àquilo que está lá em baixo. Depois, estes pequeninos, vamos lá ver, que eu agora vou-vos dar exemplos. Sim, reparem, quando diz o exceto, quer dizer, quando é proibido a todos, menos àqueles. Proibido estacionar, menos se quisermos carregar ou descarregar um veículo. Parar e estacionar, exceto para cargas e descargas. Temos um estacionamento autorizado, ok, mas é autorizado para todos, menos os veículos elétricos são os que não podem. Ok, Stephanie? Está entendido? Agora? Melhor? Pronto. Agora estes. Vocês têm toda a explicação depois aqui. Ok? Reparem. Estão obrigados a seguir em frente e aqui sim, este símbolo pequenino do automóvel é os ligeiros. Portanto, os ligeiros, os automóveis ligeiros são obrigados... Está aqui. O parque é para veículos de mercadorias. Portanto, só os veículos de mercadorias é que podem lá estacionar. Esta proibição é apenas para transportes públicos. Este parque é apenas para veículos que tenham o dígito deficiente. Esta proibição é apenas para pesados, para todos os pesados. O sentido é proibido para os motociclos. É proibido circular a mais de 40 para os ciclomotores. Este parque é para velocípedes. A obrigação de utilização das luzes médias ou de cruzamento é para os veículos agrícolas. Portanto, quando é isto, destina-se a informar que a mensagem no sinal apenas se aplica àqueles veículos que estão aqui por baixo. Portanto, se for a proibição, é proibição para aqueles que eles indicam. Se for autorização, é autorização. Se for obrigação, é obrigação para aquilo que eles indicam que estão em baixo. Depois, estes que nos indicam como é que nós temos que estacionar e deixar o nosso veículo quando se trata de um estacionamento autorizado. Ok? Portanto, estacionamento autorizado, mas temos, neste caso, é este, está aqui, temos que estacionar assim. Este aqui é o famoso em espinha, que é de lado, o carro fica meio na diagonal, chama-se estacionamento em espinha. Por exemplo, neste caso, temos que deixar o veículo com as duas rodas do lado direito em cima do passeio. O carro, para ficar bem estacionado, tem que ser todo em cima do passeio. Este é com as duas rodas de trás em cima do passeio. E este é todo em cima do passeio, mas na vertical. Neste caso, na horizontal. Perceberam ou não? Está entendido? Portanto, é autorizado, mas vocês têm que deixar o carro assim. Este que sai muitas vezes, nós demos o de cima, certo? Que é via com prioridade.
O que o painel adicional indica é que a via com prioridade é este traço mais grosso. Ou seja, para continuarmos na via com prioridade, temos que circular neste traço mais grosso. Portanto, é mudança de direção da via com prioridade, que é uma das que sai. Portanto, indica-nos, para continuarmos a seguir na via com prioridade, temos que fazer aquela curva, neste caso a curva à direita. Pronto, depois obras na via e depois normalmente tem as indicações das horas, de que horas até que horas, por exemplo, ok? Pode-vos sair isto, pode-vos ser questionado, não é que ser questionado. Diretamente não conheço nenhuma pergunta sobre este sinal nestes termos, ok? Mas pode-vos aparecer de várias maneiras, ok? Digamos que era isso que eu queria dizer. Pronto. Depois, estes, que é o painéis indicadores de condições meteorológicas, porque é que normalmente o pavimento é escorregadio? Porque normalmente há a formação de nevoeiro ou chuva intensa, portanto, ou porque é que há perigos vários? Porque normalmente há a situação do névoa ou gelo, ou seja, a probabilidade deste local ter mais névoa ou ter mais gelo, ok? Portanto, isto não são muito conhecidos, não sei, não aparece muito. Pronto. Depois, este, muito importante, que vocês às vezes começam a olhar e começam a abrandar. E eu disse, porquê é que estás a abrandar? Porque está ali um 40. Isso. Mas repara, o 40 é para quem vai sair à direita. Eu não disse que vamos sair à direita, vamos continuar em frente. Se vamos continuar em frente, é o nosso limite normal. O 40 é só válido, por isso é que tem a seta, ok, para as pessoas que vão sair, para os veículos que vão sair na próxima saída. Ok? Também já este aparece muito e há situações reais em aulas de condução que vos aparece e que vocês às vezes enganam-se. Depois, indicação do que é que vocês têm que, se realmente quiserem inverter o sentido de marcha, vão ter que virar à direita na próxima intersecção, que é o que quer dizer a setinha. Depois, reparem, zona onde o estacionamento é autorizado, só cargas e descargas. Zona onde o estacionamento é, mais uma vez, proibido, paragens e estacionamento proibidos, exceto para cargas e descargas. E eles metem ali o painelzinho ali por baixo. Okay? Portanto, estes também não são difíceis. Depois, o estacionamento é autorizado mediante o pagamento de uma taxa. Entendido ou não? Pronto, depois temos. Às vezes tem um sinal e aparece a lomba por baixo, outras vezes aparece este sinal do SOS. Portanto, nada de anormal. Simples. Estes são simples. E esta aula normalmente é simples. Para terminarmos, que já está quase na hora também, ok? Terminamos os sinais de indicação, ok? E agora, isto é uma classe só. Sinais turístico-culturais. Como vocês vão perceber, tem uma cor predominante e, regra geral, são estes sinais, desculpem, todos estes sinais que vocês veem de cor castanha aí na via, em que temos estes que às vezes diz Algarve, Alentejo, Extremadura, blá, 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 portanto, ok? Que é o sinal de região. Depois temos este que diz que é de animação cultural. Temos os de património. Um que sai muitas vezes, património natural, rio, ribeiro, lagoa. Portanto, pode sair rio, ribeiro, lagoa, tudo património natural, que é a resposta certa, que é óbvio, bem da natureza. Depois, circuito ou rota, que diz aqui mesmo, que é para aqui que vocês veem. Circuito, portanto, circuito ou rota. Quando tem a setinha, direção de circuito ou rota. E agora é tudo igual. Direção de circuito ou rota, que isto aqui representa a rotunda, uma rotunda. Direção de circuito ou rota, fim de circuito ou rota, direção de circuito ou rota, direção de circuito ou rota, blá, blá, blá. E o único que é de turístico-cultural e que não tem a cor castanha é o de localidade, que é o que nos demonstra algumas zonas, ou seja, umas características dessa zona, desse concelho. Okay? Portanto, o que é que podem encontrar, por exemplo, no Concelho de Baião?
as serras do Marão e a Bobadeira, é uma zona vinícola, damos este tipo de informações, ok? E basicamente, sinais turístico-culturais é isto. Sendo que normal, o que vos costuma sair é o de património natural, que tem a ver com o rio, ribeira, lagoa, que é património natural. Certo? Capisca ou não capisca? Pronto. Se não tiverem nenhuma dúvida, bom estudo. Tenho um dia de descanso amanhã, certo? E voltamos quinta-feira com um direto, e nesse caso já vai haver direto para as redes sociais. Vamos colocar o link direto também no grupo do WhatsApp. E possivelmente, se houver tempo, em princípio sim, vamos fazer um testezinho no final. Boa noite, bom jantar, ok? Até quinta-feira e boa sorte, Portugal. Obrigado a todos.